Boa noite, queridos irmãos. Vamos então sempre agradecer a Jesus, né? Porque aqui estamos novamente para uma noite de tantas recepções que muitas vezes não vemos, mas somos recebidos pelos nossos benfeitores espirituais, e eles sempre nos dizem também que todos nós somos fichados no tratamento espiritual. Não tem ninguém aqui que não tem uma fichinha já no lar de Nazaré, né, Irani? Todos nós que aqui estamos assistidos pelos benfeitores. E por isso nós vamos fazer a nossa prece de gratidão a Jesus, dizendo a Ele, né, que para todos nós é grande a oportunidade no aprendizado. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao amigo divino, dizendo a Ele que nos assista, que seja a nossa inspiração para os estudos da noite, para todas as tarefas que iniciamos nesta noite, em Teu nome, que possamos estar ligados a essa energia que emana dos céus e nos envolve a todos. Então vamos dizer a Jesus obrigado por esses momentos, que possamos sair daqui com a nossa mente iluminada, conscientes da nossa responsabilidade de estarmos encarnados aqui na Terra e prosseguir nas nossas tarefas, nos ajudando uns aos outros. Que Jesus possa abençoar aqueles irmãos colocados, os nomes no livro de prece, que eles recebam também a visita de Jesus em seus lares, muitas vezes enfermos, para a sua recuperação, para esse encontro também de paz e sintonia com Deus, o nosso Pai, com Jesus, o nosso irmão maior. Fica conosco, Jesus, ajude-nos a permanecermos em pensamentos e sentimentos contigo, hoje e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar lições para a nossa reflexão no dia de hoje, do livro Religião dos Espíritos. A lição de hoje traz o título Dizes, né? Dizes. Aí Emmanuel vai nos trazer sobre essa lição, sobre esse título da lição, o que nós também dizemos no nosso dia a dia, né? E ele diz assim: dizes-te pobre, entretanto, milionários de todas as procedências dar-te-iam larga fortuna por ínfima parte do tesouro de tua fé. Veja bem, a gente diz que é tão pobre, né? Mas tem fé em Deus, acredita, está lutando com esse pensamento positivo, né? E ele ainda está nos dizendo, Emmanuel, que milionários de todas as procedências dar-te-iam larga fortuna por ínfima parte do tesouro de tua fé. Porque muitas vezes a gente tem toda a assistência no campo material, né? Mas não temos fé, não acreditamos como estamos sendo tratados, por que estamos doentes, porque temos que passar por isso, né? Então tem essa questão, que a gente não agradece. A gente diz que é pobre, né? Mas nós temos oportunidades várias que ele vai citar aqui, até terminarmos a lição. E ele diz assim: dizes-te desorientado. Contudo, legião de companheiros, cujo passo a cegueira física entenebrece, comprar-te-iam por alta recompensa, leve migalha da visão que te favorece, para completarem pequena faixa da natureza. Contemplarem pequena faixa da natureza. Veja bem, a gente diz que é desorientado ainda, eu preciso me preparar para o trabalho, né? Não estou muito assim, a gente tem sempre alguma coisa que, né, nos desvia. Mas legiões de companheiros cujos passam em cegueira física entenebrece, compartilhariam
por alta recompensa, leve migalha da sua visão. Veja bem, eles queriam ter um pouquinho da nossa visão, mesmo no corpo físico, a visão no corpo físico, né? Queriam uma migalha da nossa visão e não tem nada, não enxerga, não podem sair, não podem estar nos lugares que nós podemos ter usando a nossa visão. Quantas bênçãos temos, né? Que são trazidas por Deus, o nosso Pai, através do nosso corpo, a visão, a audição, a fé. Ela não é conquistada, a nossa fé, a nossa visão, a paz, o equilíbrio não é conquistado com dinheiro, né? Por fortunas, como diz aqui o Evangelho. Dizes ter impedido de praticar o bem. Todavia, multidões de pessoas algemadas aos cátares da enfermidade oferecer-te-iam bolsas repletas por insignificante recurso da locomoção com que te desloca, de maneira a se exercitarem no auxílio dos outros. E muitas vezes, né, nós deixamos de fazer algo em benefício dos nossos irmãos que estão enfermos num catre, não pode levantar, não tem condições de sair, de andar, de caminhar, né? E nós dizemos ainda que a gente não tem condições de fazer o bem, mas caminhamos, falamos, enxergamos. Olha aí, essa lição vem trazer para nós a nossa condição, que temos bela condição de ajudarmos no campo, na obra do Cristo aqui na terra, né? Então, muitos que estão no catre, eles dariam bolsas repletas de dinheiro para que pudessem também se locomover e exercitar o auxílio aos outros, mas não conseguem, estão, por motivos que Deus, nosso Pai, sabe, enfermos, sem condições de se locomover de uma cama, levantar. Dizes ter desanimado, sem te recordares, porém, de que vasta fileira de mutilados estariam dispostos a adquirir com a mais elevada cota de ouro a riqueza que teus pés e as bênçãos de teus braços. Vejam bem, né? Quantos de nós dizemos, estou tão desanimado, mas temos o braço, temos as mãos, temos as pernas, os pés para caminhar, para ir em busca de uma tarefa, né, que nos faça bem e aos outros também. E eles ainda, muitas vezes, essa fileira de mutilados estariam dispostos a adquirir com a mais elevada cota de ouro a riqueza de teus pés e a bênção dos teus braços. Estão mutilados, não tem braço, não tem pé, né? Não consegue mais fazer as tarefas. Dariam assim uma cota elevada de ouro, que é uma riqueza. Nós temos os pés, nós temos as mãos, os braços, né? Usá-lo para o bem, para o melhor. Dizes ter em provação, mas esquece que na triste enxovia dos manicômios, inúmeros sofredores cederiam quanto possuem para que lhes dessem um pouco de equilíbrio e de lucidez. Veja que beleza, né? Vamos reconhecer o que temos, nós vamos nos colocando na lição, né? O que nós temos aqui? A gente diz, eu estou passando por uma provação muito difícil na minha vida, né? Porque a gente esquece de que na triste enxovia dos manicômios, em lugares adequados, as pessoas que necessitam estarem ali para o tratamento, inúmeros sofredores cederiam quanto possuem para que lhes desse um pouco de equilíbrio e de lucidez. Olha só, quanta grandeza, quantas coisas boas, né? Nós muitas vezes não valorizamos na nossa vida. Dizes ter impossibilitado de ajudar com a luz da palavra. No entanto,
mudo, incontestáveis, fariam sacrifícios ingentes para deter algum recurso do verbo claro que te vibra na boca. Veja bem, quantas pessoas que vieram mudas nessa encarnação gostaria de se expressar, né? Para falar como nós falamos, temos a liberdade de falar. Temos que ter o cuidado também para que a gente possa não sofrer essa inibição, né, da fala. Então, a gente diz que tem impossibilidade de uma vez de ajudar com a palavra. Eu não sei o que falar, né? Como falar, o que falar. Mas muitos mudos incontestáveis fariam sacrifícios ingentes para deter algum recurso do verbo claro que te vibra na sua boca. Gostaria de estar como nós também, né? Ouvindo, falando. Dizes ter desamparado. Entretanto, milhões de criaturas dariam tudo o que lhe define a posse na vida para usar um corpo harmônico qual o teu, a fim de socorrerem os filhos da expiação e do sofrimento. Meu Deus, a gente desvaloriza, né, a nossa viagem aqui na Terra. Estamos no corpo viajando. Vamos chegar no nosso destino qualquer hora dessa e a gente não aproveitou o que temos, o que trazemos, né? Nós sempre dizemos, entretanto, milhões de criaturas, dizemos que estamos desamparados, né? Mas milhões de criaturas dariam tudo que lhe define a posse na vida para usar um corpo harmônico, qual o teu, a fim de socorrer os filhos da expiação e do sofrimento. Quantos têm o corpo físico que nem nós temos harmônico? Nós sabemos da dor do outro, nós sabemos do sofrimento do outro, né? O que passa uma pessoa enferma num lar ou desequilibrado mental, mas muitas vezes a gente diz assim que não conseguimos, e aquele que está ali em sofrimento daria assim toda a posse que ele tem no campo material para também, né, ter um corpo harmônico como o nosso, com fala, audição, visão, e a gente sempre está reclamando, né? Estamos ficando velhos, desamparados, a gente não tem mais aquela condição que tínhamos, está diminuindo as nossas forças, né? Mas muitos gostariam de ter essa possibilidade que temos de estar aqui agora, vibrando no bem de todos aqueles que sofrem, no corpo e fora dele. Por quem és, não lavres certidões de incapacidade para ti mesmo. Mesmo que a gente estiver em dificuldades, em muitas vezes desarmonia com o nosso pensamento, com o nosso corpo, né? Mas que não lavremos certidão de incapacidade contra nós mesmos. Nós somos capazes, sim, mas é preciso querer. É preciso trabalhar dentro de nós, né? Então nós vamos lavrar sempre, não, eu posso de uma conformidade que eu tenha capacidade, mas eu posso fazer algo por alguém, e estou fazendo para mim também, né? Então não vamos lavrar em situação nenhuma da nossa vida certidão de incapacidade. Eu não posso mais fazer isso, posso fazer aquilo. No campo material, no campo espiritual, podemos sim, nós estamos decretando a nossa falência. Lembra-te de que um sorriso de confiança, uma prece de ternura, uma frase de bom ânimo, um gesto de solidariedade e um minuto de paz não tem preço aqui na Terra, tem valor, né? Podemos pegar milhões e milhões para mantermos essa fidelidade a Deus e a nós mesmos, que nós não vamos dizer que é o preço de um sorriso de confiança,
que é uma prece de ternura, porque ela atinge a nossa energia, a prece de ternura, o sorriso de confiança atinge o outro, envolve o outro e faz com que o outro também possa se sentir, né, amparado. Que uma frase de bom ânimo e um gesto de solidariedade um minuto de paz não tem preço na terra. Um minuto de paz que nós tivemos aqui tem valores, não tem preço, tem valores para todos nós, né? Veja bem o que Emmanuel está colocando, nos fazendo refletir as nossas próprias capacidades de ajudar, de trabalhar dentro de nós e fora de nós. Antes de censurar o irmão que traz consigo a prova esfogueante nas grandes propriedades, sai de ti mesmo e auxilia o próximo, que muita vez espera simplesmente uma palavra de entendimento e de reconforto para transferir-se das trevas para a luz. Que lição maravilhosa, né? Antes da gente estar censurando um amigo que traz consigo provas esfogueantes, meu Deus, não tem jeito, a gente critica, né? Também errou, fez isso. Olha hoje o que a pessoa passa. Antes da gente criticar isso aí, né? Que a gente vê nos outros, sai de ti mesmo e auxilia o próximo. Veja o que você tem capacidade de fazer para ajudar, né? O nosso próximo, que muitas vezes espera simplesmente, não muita coisa, simplesmente uma palavra de entendimento e de reconforto para transferir-se das trevas para a luz. Por que estagiamos na terra, nas trevas? Por quê? Porque o nosso pensamento está bloqueado, só pensamos em dificuldades, nós dizemos tudo isso aqui que Emmanuel colocou para nós, né? Que a gente é impossibilitado de ajudar, queria tanto ajudar falando, mas eu não tenho condições da palavra, né? A gente diz que as provações nossas são tão grandes e a gente se esquece daqueles irmãos que estão no manicômio. Emmanuel está falando para nós, todos desequilibrados, sofredores, né? Que cederiam quanto possível para lhes desse um pouco de equilíbrio e um pouco de lucidez. Daria tudo que tem para ter um dia de paz, de equilíbrio e de lucidez na vida. Vamos pensar, né? Nós somos muito capazes, se quisermos, né? Porque como temos livre arbítrio, que é um atributo divino para todos nós, nós podemos fazer o que queremos. Mas vamos reconhecer que nós somos muito capazes de fazer muita coisa que às vezes duvidamos de nós mesmos. E Emmanuel termina dizendo, e então perceberás que a beneficência e o cofre que devolve patrimônio temporariamente guardado à distância das necessidades alheias que a caridade lítima e pura é amor sempre vivo, a fluir incessante do amor de Deus. Veja bem, nós não precisamos de grandes patrimônios, nem de sabedoria, porque o pouquinho que sabemos, nós podemos ajudar o outro. Uma palavra confortadora, de equilíbrio, né, de paz, de harmonia. Porque nós devemos agradecer a Deus, porque o nosso corpo, ele está equilibrado, a nossa mente. Vamos aproveitar para ajudar aqueles que já se encontram em maiores dificuldades. Então, Emmanuel está nos dizendo que a beneficência, nem o cofre cheio, a gente não vai conseguir fazer algo que venha ajudar a necessidade alheia, mas a caridade pura, de amor sempre vivo, a fluir incessante do amor de Deus. Nós recebemos de Deus, né? Porque muitas vezes a gente não se preocupa em praticar aquilo que temos, aquilo que sabemos, aquilo que somos, né? Para ajudar os nossos irmãos.
Mas Emmanuel vem nos trazer nesta noite lições que nos acorda, que nos traz benefícios. Se estamos passando por uma prova não tão difícil, como diz a lição, outros estão passando por provas muito além da nossa, muito mais complicada ainda, né? Estão nas trevas para passar para a luz. É o pensamento, é o nosso sentimento que escurece, nós não temos caminho, não sentimos a luz nos dirigindo, estamos nas trevas. Mas podemos ainda ser um pouquinho de luz em cada coração. E no Evangelho Vinha de Luz, nós vamos ler uma lição 157, ela traz o título, O Remédio Salutar. Veja bem que tem muita ligação, né, às lições. E ele diz assim, é de Tiago, capítulo 5, versículo 16. E Jesus nos fala, né, porque tudo vem aqui escrito por apóstolos que vivenciaram com Jesus, né? Mas Jesus sempre deu essas lições para todos nós. Ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que podemos sarar, curar a nossa enfermidade, para que sareis. Então a nossa cura não se realiza culpa nossa. Porque Jesus diz, confessa que você é igual ao outro, que você erra também. Que se não está errando agora, já errou muito em várias e várias reencarnações. Nós somos multimilenares aqui na Terra, não nascemos hoje, nem ontem, né? Então, está nos convidando, Tiago, aqui, para que a gente confesse, eu também sou igual a vocês, eu também preciso de ajuda, eu também não sei tudo, eu preciso de alguém para me ajudar. Confessai uns aos outros e orai uns pelos outros, para que nós possamos nos curar. A tarefa nossa, né? É grande. E Emmanuel nos traz todo o entendimento desse texto da lição. Ele diz, a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano. Todos nós tememos ficar doente, né? Quem está pensando, não, eu quero ficar doente para me melhorar, né? Qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferência psíquica, é possivelmente, olha só, possivelmente diminuta. Muito pouco, né? Todas é do espírito. Trazemos conosco falhas no campo da vivência das leis de Deus. Nós trazemos já conosco. Então, a orgânica é diminuta. Tudo vem do espírito. A maioria das moléstias procede da alma, do espírito encarnado, das profundezas do ser. Quem é a profundeza do ser? É o espírito que está revestido num corpo físico. Não nos reportamos a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências. Em suas experiências fisiológicas, referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado, com raízes no coração. As doenças surgem, aparecem, né, no corpo físico, porque nós estamos com o coração enraizado, não com amor, como nos disse a lição, porque recebemos de Deus o seu amor toda hora, mas nós falhamos. Nem toda hora estamos preparados para ajudar, para compreender. Então, está dentro de nós, enraizado no nosso coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios? Começamos a pensar, mantemos aquele pensamento, logo estamos doentes, né? Então, quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente, em
desequilíbrio. A mente equilibrada jamais adoece o corpo físico, né? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em suas zonas vulneráveis. Então, se estamos irritados, se estamos contrariados conosco, porque nós nunca devemos dizer que é o outro o culpado das nossas doenças, né? Aquela parte orgânica nossa, o órgão nosso sensível, que já trazemos de outra existência, já com algum problema, ele adoece. E ele diz assim: experimentar-se-á os efeitos no fígado, outros nos rins e ainda outros no próprio sangue. Veja bem, as doenças são construções nossas pelo desequilíbrio mental. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrios. Desequilíbrios esse cuja causa repousa no mundo mental, na nossa mente. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédio salutar. Paulo nos diz: confessai as vossas culpas uns para os outros, para que cureis. Então, ele está dizendo que o nosso irmão, aqui, o Tiago, né, que traz para nós aqui, ele foi, assim, um apóstolo sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédio salutar. Quando agimos, quando ajudamos alguém, a gente parece que refaz as nossas energias. E quem sabe, né? As nossas doenças também vão amenizando. E esse vai e volta energeticamente, sai do outro também em benefício nosso, e o nosso também vai ajudar. Mas é preciso que a gente esteja buscando estar junto uns com os outros, na hora da necessidade, na hora que alguém nos procura, através da palavra, apesar de não falarmos ainda como deveríamos, já só o que Jesus nos ensinou, que estaríamos agrandando também o outro irmão, aprendendo conosco, mas vamos nos esforçar para que possamos ajudar. E ele diz assim: o ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido, lança fora detritos psíquicos. Olha só, por isso que curamos, né? O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido, lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno, nos aliviando o coração, a mente, né? Aí nós refazemos a nossa energia, vamos caminhar mais equilibrados. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem. Olha que beleza, né? No círculo da intercessão espiritual, que significa, quando estamos orando em benefício de alguém que nos procura, que está conosco, seja onde for, nós estamos buscando interceder em benefício daquele irmão, buscando o mundo espiritual para socorrer aquele irmão, nós mesmos, né, que somos necessitados. Veja bem, essa intercessão nos faz unir no círculo espiritual. E, embora não se verifique o registro imediato, às vezes não é na mesma hora que faça a prece que a gente pode sentir, né? Às vezes não pode ser registrado de imediato a nossa consciência comum, a conversação silenciosa pelo, abre aspa, sem fio, fecha aspa, do pensamento. Nossa, que maravilha essas lições para a gente aprender, né? Que se a gente estiver distante um do outro, a gente não vai se curar das nossas enfermidades. É essa reciprocidade. Fazemos a nossa prece para que alguém se melhore, se equilibre, tenha
a paz que deseja, nós estamos também nos unindo aos círculos espirituais elevados, os nossos benfeitores, para nos ajudar e ajudar aquele companheiro. Nós somos um intermediário. Mesmo que não seja naquele momento, não tem problema. Mesmo que a gente não tenha nem notícias depois, mas há uma conversação entre nós, o nosso pensamento e os pensamentos dos nossos benfeitores, que é pelo sem fio do pensamento. Não precisamos nem falar, só pensar, pedir ajuda e se realiza aquilo que estamos pedindo. Emmanuel termina dizendo: a cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo. Nós não vamos se curar enquanto a gente estiver muito doente, não tem como, né? Então, temos que nos reajustar diante das leis de Deus, analisar como estamos vivendo, como estamos falando, sentindo, estamos servindo, estamos tendo paciência. Sem esse reajustamento íntimo necessário, e quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar, para que saremos na qualidade de enfermos encarnados e desencarnados. Que possamos orar uns pelos outros, que possamos ajudar uns aos outros, para que saremos, porque a gente tem essas experiências, né? Às vezes a gente reclama da nossa impossibilidade, porque está idoso, mais simples para nós, né? Mas a gente encontra idosos trabalhando mais que nós, e a gente pensa que não tem condições. Ah, quem sou eu, né? A gente tem sim, vamos vibrar no bem, vamos pedir assim a Jesus que abençoe todos aqueles que sofrem, que estão desesperados, nos manicômios, como nos diz a lição de Emmanuel, né? Eles receberão essa vibração nossa, essa energia que sai de nós, vão visitá-los e eles vão receber e vão equilibrar e vão se melhorar, né? Com o nosso desejo nós vamos ser aquele que está intermediando bom pensamento, energias positivas para alguém que sofre mais que nós. Os benfeitores, pelo nosso pensamento, que não precisa de telefone, né? Sem fio, eles vão receber os nossos pedidos, nosso desejo, porque a nossa prece, ela tem que sair do nosso coração. Ah, eu não vou ajudar, coloca lá. Não, é assim, eu desejo que alguém receba, essa pessoa que eu estou, né, me direcionando a Deus, esse meu irmão que receba aquilo que ele precisa. E Jesus sabe o que nós todos precisamos. Então, nós vamos ser esse intermediário. Que Jesus nos abençoe a sermos intermediários do bem, aonde a gente estiver, né? Hoje e sempre, nos abençoe e nos ajude a prosseguir nas nossas tarefas na obra do Cristo. Que assim seja.